Retornando então, turma, segunda parte do vídeo, vamos falar sobre o bocal de gás e sobre os componentes da tocha. Então dá para ver aqui que nós temos numerações de acordo com o diâmetro e que este material são materiais cerâmicos metálicos revestidos e que tem a finalidade de construir um fluxo laminar de gás. Isso significa criar uma lente de gás, e isso é chamado de gas lens ou gas lens, que é este componente que é responsável por tornar o fluxo laminar, ou seja, ele vai tornar o fluxo como se fosse uma lâmina. Vamos dar uma olhada aqui lá. Outro recurso utilizado na melhoria do fluxo são o gas lens, que asseguram o fluxo laminar do gás de proteção através da sua estrutura porosa que é fixada ao redor do eletrodo. Desta forma, elas permitem ao operador trabalhar com a extremidade da tocha a uma maior distância da peça. Então dá para ver aqui, ó, o que o gas lens faz com o fluxo de gás. Ele transforma o fluxo de gás todo turbulento aqui em um fluxo de gás laminar. O que significa isso? Significa que são equipamentos que vão tentar deixar o fluxo constante para uma melhoria na proteção da poça de fusão. Então, o eletrodo é um eletrodo de tungstênio que pode ser utilizado puro, apenas tungstênio, ou com acréscimo de algum elemento, ou tório, ou cério, ou lantânio, ou zircônio, dependendo da aplicação de cada um deles aí. A alimentação do metal de adição pode ser feito através de varetas ou de arames embobinados. A alimentação do metal de adição pode ser manual, feita pelo soldador. Com uma mão ele segura a tocha, com a outra mão ele segura a vareta, ou ele pode ser feito de forma independente utilizando um sistema convencional MIG-MAG, ou seja, o mesmo sistema de motorização, mecanização, roldanas e roletes que são utilizados no MIG-MAG pode ser utilizado dentro do processo TIG. Então nós estamos vendo aí que pode ser feito ou manual ou mecanizado, dependendo, obviamente, da produtividade que se espera dele. Obviamente, quanto mais mecanizado for, maior é a produtividade, porque você vai ter arames que não serão trocados todas as vezes que acabam, por exemplo, igual as varetas de adição. Então nós temos aqui cores na ponta dos eletrodos que indicam, por exemplo, a classificação ou a composição do eletrodo em relação ao que foi adicionado ao tungstênio, ou cério, ou lantânio, ou tório, ou zircônio, e aí a gente tem a porcentagem do óxido de acordo com a aplicação de cada um destes eletrodos. Então aqui, ó, a cor que varia conforme a aplicação. Se varia a cor e varia a aplicação, também varia a denominação deles aqui, ó. E aí a gente tem a maneira correta de se fazer o afiamento do eletrodo. Temos uma maquinazinha que é o afiador de eletrodos, que conforme o formato da ponta nós teremos um tipo de arco com maior ou menor estabilidade. Então, ó, dá para ver a maneira incorreta de se afiar o eletrodo e a maneira correta de se afiar o eletrodo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês, ó. Consegui. Dá para ver aqui, ó. Não
não dá direito, mas as marcas são radiais aqui. Tá vendo? Ó? Ele colocou o eletrodo para afiar nesse rebolo aqui, ó, desta maneira lateral, e fez marcas radiais. A maneira correta seria desta maneira aqui, ó. Isso significa uma maior ou menor estabilidade de acordo com o que é agora sim, de acordo com o que é convencionado para o afiamento do eletrodo. Isso significa que, dependendo de como é feita o afiamento do eletrodo, nós teremos maior ou menor estabilidade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cargo Grafite, empresa brasileira certificada em segurança e econômico. O afiador, aí, ó, o afiador está fabricando o afiador para eletrodos de tungstênio, versátil, prático e econômico. É um motorzinho que vai girar com o robô De acordo com o tipo de material nos processos de corte plasma e soldagem TIG. Afiar corretamente o eletrodo permite a máxima eficiência na abertura e na manutenção do arco elétrico, garantindo o potencial de garantidos quando o eletrodo está afiado no ângulo correto. O afiador é uma unidade compacta e robusta, com apenas 6,5 kg, ligado na energia elétrica monofásica em 110 volts, 1,6 amperes ou 220 volts, 1,8 amperes. Permite afiar sem vibrações eletrodos de diâmetros de 1 a 3,2 milímetros. Então a gente viu aí que existe uma maquinazinha que é ligada na eletricidade e que faz esse afiamento do eletrodo. E aí nós temos que o afiamento do eletrodo pode deixar a ponta mais fina ou a ponta mais obtusa, mais grossa, por exemplo. Quanto mais fina a ponta, o arco é menos concentrado, tem menor penetração e é utilizado geralmente para passes de raiz. Passe de raiz é aquele primeiro passe para encher a junta. A ponta mais grossa, a ponta mais obtusa, mantém o arco mais concentrado e por isso nós temos uma maior penetração e é utilizado para o enchimento da poça. Enchimento da poça não, enchimento da junta soldada. E aí, aqui, uma ponta com a corrente alternada. Se eu for utilizar a corrente alternada, nós temos este formato de ponta para a solda de alumínio e a solda de magnésio. O eletrodo vai ficar ora no positivo, ora no negativo. Ele funde um pouco e a limpeza é chamada de limpeza catódica. Então nós estamos vendo aqui um baixo nível de corrente, alto nível de corrente, preparado para corrente alternada e operando em corrente alternada. Olha como é que fica a ponta do eletrodo de tungstênio. Então, baixo nível de corrente contínua, nós temos ele bem pontudo, bem agudo. Alto nível de corrente, nós temos a ponta menos pontuda, a ponta mais obtusa. E aqui, preparado para se soldar em corrente alternada. A fiação do eletrodo facilita a emissão de elétrons por efeito termiônico, além da ponta facilitar o aquecimento por ter menos volume, há um efeito emissivo das pontas e por garantir um arco elétrico mais estável. Uma forma de manter a ponta do eletrodo afiada durante a soldagem é por meio da seleção correta do tipo de eletrodo. Então a imagem não ficou muito legal aqui, mas dá para ver que os ângulos que eles vão aumentando, tá vendo? Ó? Aqui nós temos um ângulo e aqui nós temos um outro ângulo. Quanto menor o ângulo, dá para ver que a penetração e
o ângulo aqui, ó. Então nós temos, ó, o ângulo de 15, de 30, de 45, de 60, 75, 90 e 120. Você vê que quanto maior o ângulo, maior a penetração, ó. Ó a penetração aqui e olha a penetração aqui, ó. 90 comparado com o 30. Olha a penetração aqui e olha a penetração aqui, ó. Isso é para que a gente consiga verificar que o ângulo no afiamento do eletrodo influencia no formato, na penetração e na fusão do seu cordão de solda. Vamos fazer um outro intervalinho aqui e voltamos na parte 3 do vídeo.